Apresentação do grupo Ricardo Paradela. O tema do nosso trabalho é treinamento de endurance associado ao treinamento de força voltada para a melhoria do desempenho em corrida de rua em um indivíduo sedentário. Pode passar. Começamos nosso trabalho fazendo a classificação ou caracterização do voluntário. Nosso voluntário é um homem de 32 anos, sedentário, mas que já tem um histórico de treinamento de força. Atualmente, ele não apresenta nenhuma patologia articular, mas queixa-se de dores no joelho quando realiza a corrida. Antes de determinarmos quais seriam as metas e o nosso planejamento de treino, a gente fez uma avaliação física e uma avaliação de composição corporal. Na avaliação de composição corporal, a gente descobriu que a altura do Ricardo era 1,78 m, ele estava com peso de 114 kg, o que diagnosticava um IMC de obesidade nível 2. Continuando, fizemos um teste de força, optamos pelo teste de 1 RM, com o objetivo de entender quais eram os níveis de força do Ricardo, só para depois conseguir fazer as nossas metas e planejar o nosso programa de treinamento com ele. Então, como o objetivo também era melhorar o endurance na corrida, escolhemos 2 exercícios voltados para membro inferior, tanto o agachamento quanto o terra. Ambos os exercícios, o Ricardo se mostrou com uma força relativa de classificação mediana. Pode passar. A partir dessas avaliações, pudemos determinar com clareza quais seriam os nossos objetivos, tanto da parte da educação física, que seria melhorar o desempenho do voluntário para a corrida, ou melhorar o desempenho no endurance, e para a nutrição, reduzir a gordura corporal. Afinal de contas, na avaliação física, foi diagnosticado que ele estava com IMC elevado. Pode passar. A partir dessas avaliações, pudemos então gerar as nossas metas. Quando pegamos a avaliação de composição corporal, fizemos um gráfico da parte inicial e de quais seriam as metas que gostaríamos de chegar com as 6 semanas de treinamento e com o plano alimentar. Então, lá na composição corporal do Ricardo, gostaríamos que, na meta dele, ele tivesse uma redução aproximadamente de 10% da massa corporal total, ou 2,5 kg. No percentual de gordura, determinamos que a meta seria 3% menor do que a avaliação inicial. Com relação à massa gorda, determinamos que ele perderia durante o programa 4 quilos. E, com relação à massa magra, já era considerado uma massa magra adequada. Então, o objetivo era que ele mantesse ou aumentasse um pouco, aproximadamente 1,4 kg dessa massa magra. Pode passar. Com relação à avaliação física, além do teste de força para a gente determinar quais eram os níveis de força do Ricardo, também optamos por realizar o teste de Concone, para determinar qual era o L1 do voluntário no momento e quanto isso seria melhorado no futuro, e também o teste de Cooper de 2 minutos, para a gente poder ter um parâmetro de VO2 máximo e classificar esse VO2 dentro do que era, se era bom, se era ruim, se era regular, enfim. Nas avaliações gerais, então determinamos que o Ricardo tem um VO2 regular, e com relação às forças, ele está classificado como classificação de força mediana, nem acima e nem abaixo. Então, isso também foi importante para a gente poder determinar como seria o nosso planejamento de treino. Próximo. Agora é o Pedro. Muito obrigado. Seguindo aqui com a nossa apresentação, o nosso treinamento, o de endurance, ele foi dividido entre contínuo e intervalado. A ideia do treinamento contínuo é a gente trabalhar a especificidade do próprio treinamento de corrida, que era ser na rua. E a ideia do intervalado era a gente trabalhar através de esteiras, porque seria de uma forma mais plausível, palpável para a gente quantificar a questão de volume e intensidade. Dentro do nosso treinamento,
ele era dividido entre a parte de aquecimento. Nesse aquecimento, a gente trabalhava também a parte de alongamentos específicos e movimentos e gestos técnicos da corrida para melhorar a corrida do nosso voluntário, né? Para que ele pudesse ter uma economia de energia melhor. E no treinamento de força, o cunho principal era preparar o nosso voluntário, a forma física dele, né? Para que ele prevesse as dores e possíveis lesões e que isso também melhorasse o resultado final dele da questão de volume e da questão também de intensidade, né? De velocidade de corrida. Pode passar para o próximo, por favor. Aqui no gráfico está mostrando o volume e intensidade do treinamento de força. Percebam aí, ó, que da primeira até a terceira semana nós tivemos um crescimento ali no volume dos microciclos, certo? Sempre a gente ajustando essa questão de volume load de cada treinamento, né? Da terceira para a quarta semana, nós tivemos uma queda do volume, porque de 2 treinos na semana passou a ser um treino só de força, tudo bem? E aí, da semana 4 para a semana 5, nós temos uma melhora também na questão do volume load, a gente regulou isso daí. E da semana 5 para a semana 6, não houve treinamento de força. Porém, nessa nossa avaliação com o voluntário, né, a questão de intensidade do microciclo sempre foi numa crescente com o voluntário para que melhorasse a parte de força dele. Pode passar para o próximo, por favor? E aqui no próximo gráfico está falando questão de volume e intensidade do treinamento de endurance, né? Aqui é propriamente da corrida. Então percebam ali no primeiro volume, em minutos, o gráfico em azul, à esquerda em cima da tela, tivemos na semana 1 a semana 3 sempre uma pequena e gradativa evolução. Motivo disso, como o aluno não teve essa vivência tão grande com a corrida, a gente decidiu nas primeiras semanas ir mais devagar. A partir da semana 3 para a semana 4, nós já aumentamos o volume dele um pouquinho mais, porque ele foi respondendo bem aos nossos treinamentos. Da semana 4 para a semana 5 também teve essa crescente. E da semana 5 para a semana 6, a gente diminuiu um pouquinho a questão de volume, por conta que foi na semana que nós estávamos reavaliando o nosso voluntário para pegar tudo aquilo que ele fez de evolução e prescrever direitinho, né? Ter os resultados palpáveis. Então, por isso que teve essa queda de volume da semana 5 para a semana 6, seja ela em minutos, seja ela em metros. Entretanto, a questão de intensidade, seja ela de quilômetros por hora ou do limiar, percebam que teve sempre uma melhora, né? Então, ele foi sempre numa crescente muito interessante, o que ajudou a gente a que ele chegasse no propósito nosso, né? Que ele conseguir correr os 5 quilômetros no menor tempo que ele conseguisse nesse meio termo, tá bom? Pode passar para o próximo. Agora, sobre o plano alimentar, nosso nutricionista vai falar. Matuzzi, com você. Obrigado, Pedro. Bom, inicialmente tivemos que elaborar 3 planejamentos alimentares para o voluntário, né? Os dias sem treinos, os dias com treino de endurance e treino de força. O déficit calórico para o emagrecimento, visando a redução de gordura corporal do voluntário, foi feito nos dias sem treinos. Nos dias com treinos, tanto para o treino de força quanto para o treino de endurance, procuramos utilizar o mais próximo do mínimo da recomendação de carboidratos para visar o emagrecimento dele. A proteína, a fim de manter a massa muscular dele em níveis bons, mantive numa quantidade mediana de aporte, e a redução de caloria foi feita na parte de gordura do planejamento alimentar. Com isso, ele conseguiu atingir os objetivos de redução de gordura corporal e um pouco de ganho de massa muscular. Pode passar para o próximo agora com o Ricardo, voluntário. Pode passar. Bom, na discussão, o primeiro tópico foi a percepção do voluntário, né? Que no caso sou eu. Eu relatei uma fadiga e cansaço nas 3 primeiras semanas de treino. Acredito que o destreino e o sobrepeso dificultaram o processo. Após a 4ª semana, as dores diminuíram e o cansaço melhorou. As dores e o cansaço diminuiu, o que melhorou o desempenho no treino. Pelo tempo de destreino, não ocorreu o melhor desempenho na avaliação e reavaliações pelo desgaste físico. O que é isso? Eu cheguei bastante cansado, assim, cheguei cansado na 6ª semana para realizar o teste. Mesmo tendo
o tempo de 2 dias para descansar, voltando a falar, por conta do destreino, sobrepeso, eu acho que esse foi o principal motivo de eu chegar cansado. Do ponto de vista da nutrição, eu tive dificuldade em seguir o plano alimentar por conta do meu trabalho, e nos finais de semana a dificuldade aumentou por conta da oferta de comidas não saudáveis. O planejamento e execução. Todos os treinos foram feitos de forma integral. Porém, nas últimas 2 semanas, o grupo teve que reorganizar os treinos semanais. Na parte de nutrição, as dificuldades em realizar o almoço, devido à falta de tempo, elas ocorreram. Aí o Matuzzi, ele inseriu um shake, por ser mais prático e para manter o consumo alimentar. As correções que o grupo fez durante o treinamento. Ocorreu uma diminuição no volume do treino de força, por conta de eu ter sentido as pernas cansadas e ter uma maior dificuldade em realizar os treinos contínuos. Na nutrição, houve uma correção ao longo dos microciclos, por conta dos ajustes no treinos. E diferentes treinos planejados para o ganho de força e endurance tiveram diferentes valores para o GET. Mais de um plano alimentar foi prescrito para o voluntário. A análise do objetivo. Da parte de força, todos os objetivos foram alcançados. No treinamento de corrida, houve melhora, porém abaixo da meta. Da nutrição, apenas o objetivo de massa magra não foi concluído. O que o grupo supôs é que os objetivos não foram atingidos em virtude da rotina como reunião, trabalho e lazer. Hipóteses para o novo mesociclo. Da parte de treinamento de força, diminuição na ênfase da capacidade. No treinamento de corrida, o aumento do volume contínuo em L1, redução das velocidades, readequação das velocidades a partir dos testes executados, um aumento da distância dos estímulos do treinamento intervalado, um aumento da frequência semanal de acordo com o aumento do volume de treinamento. Na parte da nutrição, diminuição de calorias, melhora da disciplina alimentar do voluntário, melhora da disciplina da educação, da rotina, organização e dos maus hábitos alimentares do voluntário. Agora, os resultados com o Felipe. Pessoal, tudo bem? Vou estar seguindo aqui com vocês a partir dos resultados e vou estar explicando o que a gente conseguiu chegar com o Ricardo. De antemão, eu queria agradecer o nosso voluntário por ter se proposto a estar executando o treino aí e estar ajudando o grupo. A gente sabe que não é fácil. Como que vocês puderam observar, né, que os colegas já explicaram, eu vou estar complementando aquilo que já falaram, né? Uma rotina pesada de trabalho, às vezes não conseguiu executar o treino da maneira que a gente pensou para ele, mas sempre lembrando, ele fez as 6 semanas, treinou, a gente conseguiu atingir alguns objetivos, não foi todos, mas a gente melhorou todos. Então, às vezes a gente traçou alguma meta, a gente estipulou uma meta muito alta, talvez, e ele não conseguiu atingir, mas vale lembrar que todos os objetivos que a gente traçou, ele melhorou sim, tá? Isso também por conta do quê? Ele não vinha treinando de acordo, certo? Estava sedentário, não estava treinando muito bem. Sabemos, né, que pessoas que estão sedentárias, mesmo tendo um nível de treino já treinou, tem um histórico aí de atleta, de pessoa que pratica, a tendência de melhorar é muito rápida mesmo, né? Por mais que seja neural, né, e depois também muscular através da hipertrofia, a gente sabe que melhora e melhora em questão de semanas mesmo, que foi o caso que aconteceu, tá bom? Bom, em relação à composição corporal e velocidade de limiar, a gente traçou, né, claro, como que o trabalho de endurance, a gente tinha que melhorar a velocidade de limiar 1 dele, né? E pelo menos manter a massa magra do voluntário.
né? Ele é grande, largo, né? Então, pelo menos manter essa massa magra dele. Diminuir o percentual de gordura dele e também a massa de gordura, tá? E por que a gente colocou só esse gráfico e não colocou o de força? Porque é exatamente pelo objetivo do trabalho, né? O trabalho ser um trabalho de endurance e redução da massa magra do voluntário, tá bom? Pode mudar, por favor. Beleza, a gente vai estar falando agora a respeito da avaliação corporal. Quem ficou responsável por estar avaliando o Ricardo foi a Thaisa, né? Também queria agradecer ela por ter se prontificado a estar indo realizar a avaliação, tá bom? Assim, na primeira avaliação a gente encontrou que ele estava com aproximadamente 114, né, de massa corporal, né? Deu 113,9, e a nossa meta era abaixar para pelo menos 110. Atingimos 111,3. Melhorou, né? Que nem eu falei antes, acabou melhorando, mas a gente não atingiu o nosso objetivo, tá? Diminuímos o percentual de gordura e atingimos a nossa meta. Até abaixamos um pouquinho ali, tá bom? A massa de gordura a gente estipulou e também alcançou. Massa livre de gordura a gente até melhorou, né? Que no caso deu uma hipertrofiadinha. E a circunferência do abdômen, aquilo que eu também falei anteriormente, a gente estipulou uma meta alta, né? E não atingimos, mas melhoramos, ok? Pode mudar, por favor. Em relação a... Deixa eu ver. Isso, avaliação física, tá? Como os colegas já colocaram anteriormente, a gente utilizou o Concone, utilizamos também o Cooper e para força, né, para a gente estipular a força, a gente utilizou o terra e o agachamento. Posso dizer que o uso de força foi muito satisfatório. O Ricardo, nosso voluntário, ele apresenta... ele tem uma predisposição para o treino de força que a gente teve que dar uma segurada nesse ímpeto aí, porque senão a gente não ia atingir o nosso objetivo, que era melhorar o limiar 1 dele, tá bom? Então, em relação à força, não tem o que falar, ele melhorou consideravelmente. A gente pode perceber, né, olhando o gráfico lá embaixo, que o pré, ele fez 130 o agachamento, a meta era 150, ele ultrapassou a meta e ultrapassou bem, tá? Então, ele melhorou a força relativa do agachamento de 1,1 para 1,4, atingimos a meta. Em relação ao terra, a gente estipulou para ele fez com 150, a meta 160, ele também passou 170, tá? E de 1,3 ele subiu para 1,5, então a gente ultrapassou essa meta, tá bom? Em relação ao teste de Concone e o teste de Cooper, aqui ficou bem interessante, tá? Porque o grupo percebeu que as avaliações elas podem dar contraste, tá bom? Em relação à frequência cardíaca, a gente utilizou aquela fórmula básica mesmo, a 220 menos a idade, tá? Que a gente chegou em 188. Na primeira avaliação do L1, que foi o teste de Concone, a pré dele foi 9, a meta era 11 e atingimos a meta no teste de Concone. Porém, assim, o que acontece? Quando que estava ali para fechar as 6 semanas, ele falou que estava difícil, ele achava difícil ele conseguir correr uma prova maior a 11 por hora. E a gente fez também o de Cooper, e percebe que o Cooper... Apareceu um recado para mim aqui que não tinha mais tempo. Encerrou, eu acho. A gente segue? Pode ir, segue embora. Pode ir. Bom, em relação ao teste de Cooper, a gente chegou em 9,3, a meta era para subir para 11,3, mas a gente atingiu apenas 9,6. Então a gente percebe que os testes eles dão um contraste grande, né? Então isso foi bem legal que a gente conseguiu observar no nosso trabalho, tá bom? Mas, como eu falei, algumas metas elas não foram alcançadas, mas melhoramos todas, tá? Então, por favor, pode mudar novamente. Beleza, gente. Em relação à conclusão, eu só vou complementar aquilo que os colegas já falaram e eu também já expliquei para vocês, tá? Rotina pesada de trabalho, tá? Fadiga muscular, cansaço, estresse, né? Normal. Também, chega final de semana, a pessoa está cansada, quer tomar sua cerveja, alguma coisa assim, acaba deslizando um pouquinho no objetivo do treino, tá? Mas, no geral, o nosso voluntário está de parabéns por ter realizado o programa até o final, de ter fechado, né, topado
ter feito o trabalho, tá? E no demais, talvez assim, ter uma reeducação em relação à nutrição, melhorar um pouquinho por uma próxima vez, por uma próxima situação dessa, que ele queira perder peso, emagrecer e tudo mais, tá bom? Mas no demais é isso, tá? Não vou ficar enchendo muito mais linguiça, porque, novamente, o voluntário está de parabéns por ter realizado e alcançado algumas metas, ok? Pode trocar o slide. Gente, então, obrigado. Espero que tenha ficado claro todos os pontos do trabalho. E agradecer ao grupo e a todos os professores por a gente estar chegando aqui no final. E gostaria de saber se meus colegas têm alguma coisa para complementar e a gente dá o fechamento aqui. Não tenho, Tudo não. certo. Eu queria agradecer o voluntário que se prontificou, né? As pessoas que fizeram o trabalho, as pessoas que apresentaram o trabalho, agradecer o grupo todo. E os professores também. Mais alguém quer falar alguma coisa? Então, beleza, galera. Vamos fechar por aqui. Um abraço a todos.